Olá, amigos! Qual é a nossa maneira de viver, de agir, de pensar? Se nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que nós temos a tendência de querer nos exaltar. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, nos mostra o modo de pensar e de agir de Jesus. Assim nós vemos, tem entre vocês mesmos o modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Mas pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, aqui melhor dito, natureza de escravo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Significa que nós devemos ter a mesma filosofia de vida que Jesus tinha. Ele era Deus como Pai e o Espírito Santo. Mas ele não usou esse seu poder divino para se exaltar, para conquistar prestígio pessoal, para conquistar riquezas. Não. Ele renunciou a isso, desabriu mão de tudo que era seu e tornou-se escravo, escravo de nós seres humanos. Tornando-se igual aos seres humanos, diz aqui então, escravo como nós seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, viveu como qualquer ser humano. Foi humilde e obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz, novamente morte de escravo. É importante saber o seguinte, que havia pena de morte no Império Romano, mas para o cidadão romano jamais ele seria crucificado. Somente os escravos eram crucificados. Quando Cristo foi crucificado, ele foi morto como se ele fosse o escravo. Então a mais humilhante morte Jesus enfrentou. E o interessante de tudo isso é que ele, como Deus, ele tinha poder para evitar tudo isso. A crucificação não teria acontecido jamais se Jesus tivesse usado o poder de Deus dele. Mas ele renunciou. Ele apenas usou um pouquinho nos milagres para mostrar que ele era filho de Deus para os seres humanos. Mas ele nunca usou isso para se exibir e para conquistar benefícios próprios. E por esse motivo, Deus o exaltou e colocou o nome dele acima de todo nome. Diz o texto, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Todas as pessoas vão se dobrar, também os incrédulos vão dizer, Senhor Jesus, só que não para a salvação, eles estarão no inferno. Mas aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor em vida, esses serão felizes eternamente na companhia de Deus. Que Deus conceda que todos nós tenhamos fé em Jesus e tenhamos o mesmo amor que Jesus teve. Não querendo nos exaltar, mas sendo humilde como foi Jesus. Amém.